Você já teve a sensação de que, na Fórmula 1, nem tudo acontece apenas por acaso? Que algumas vitórias, derrotas e decisões parecem convenientes demais? Porque para muitos fãs, a F1 não é só velocidade, talento e engenharia. É também mistério, bastidores, silêncios estranhos e histórias que nunca foram totalmente explicadas. Hoje, a gente vai entrar nesse território proibido. As 5 conspirações da Fórmula 1 que muitos fãs acreditam até hoje. Algumas parecem absurdas, outras assustadoramente plausíveis. Respira fundo, porque a número 1 começa com uma das noites mais polêmicas da história do esporte. Conspiração número 1. O Crashgate foi planejado muito além do que a gente imagina. Singapura, 2008. Primeira corrida noturna da história da Fórmula 1. Luzes, glamour e um acidente que mudaria tudo. Nelson Piquet Jr. bate sozinho. Bandeira amarela, safety car e, de repente, Fernando Alonso, que estava no meio do pelotão, vira candidato à vitória. Anos depois, a verdade vem à tona. A batida foi proposital. Mas a conspiração começa justamente aqui. Muitos fãs acreditam que o plano não envolvia apenas um piloto desesperado ou uma equipe tentando se salvar. A teoria diz que mais gente sabia, que havia conhecimento prévio, que a FIA demorou a agir porque a corrida foi um sucesso comercial gigantesco. Primeira corrida noturna, audiência absurda, um espetáculo perfeito, manchado por um segredo incômodo. Por que só investigaram de verdade um ano depois? Porque certas figuras saíram praticamente ilesas e porque algumas perguntas nunca foram respondidas. Para muita gente, o Crashgate não foi só uma trapaça. Foi um aviso de que na F1 o show às vezes fala mais alto do que a verdade. Conspiração número 2. A Ferrari foi sabotada internamente na era Alonso. Fernando Alonso chegou à Ferrari como o salvador, o cara que ia devolver o título à equipe mais icônica da Fórmula 1. E ele quase conseguiu. 2010, 2012, 2 temporadas decididas na última corrida. Mas para muitos fãs, o que faltou não foi talento, foi apoio. Estratégias questionáveis, erros em momentos cruciais, desenvolvimento do carro sempre atrasado em relação aos rivais. A conspiração diz que a Ferrari nunca se entregou totalmente a Alonso, que havia conflitos políticos internos, que a equipe jamais perdoou o espanhol por não ser o escolhido desde a base. Alguns acreditam que a Ferrari já pensava no futuro, outros dizem que Alonso batia de frente demais com a estrutura tradicional da equipe. E aí vem a pergunta que dói. Como um piloto daquele nível ficou 5 anos sem um carro realmente dominante? Coincidência? Incompetência? Ou algo mais silencioso, mais interno, mais italiano? Para muitos torcedores, Alonso não perdeu títulos. Ele foi deixado sem armas para vencê-los. Conspiração número 3. O título de 2021 precisava ser decidido na última volta. Abu Dhabi. Última corrida, última volta. Você já sabe o que aconteceu. Uma decisão, uma interpretação e um campeão definido de forma que ninguém esperava. A conspiração aqui não fala apenas de erro humano, fala de roteiro. Audiência recorde, temporada perfeita para Netflix. Hamilton contra Verstappen, experiência contra juventude. 7 títulos contra a nova era. E, segundo muitos fãs, aquilo não podia acabar atrás do safety car. Era preciso um final épico, mesmo que custasse credibilidade. Por que só alguns carros puderam se desdobrar? Por que não seguir o procedimento padrão? Por que tudo foi feito tão rápido, sem margem para revisão? Para quem acredita nessa conspiração, a decisão já estava tomada. Não quem venceria, mas que teria que ser decidido na pista, custe o que custar. E aquela última volta não foi apenas uma volta, foi um capítulo escrito para entrar na história, mesmo que dividido. Conspiração número 4. A FIA favorece certas equipes em momentos-chave. Essa é antiga, e talvez a mais popular de todas. Ferrari,
Mercedes, Red Bull. Quando uma dessas equipes domina, sempre aparece alguém dizendo: regras mudaram na hora certa. Difusor duplo em 2009, suspensão da Mercedes em 2020, flexibilidade de AGAs, interpretações que mudam de uma corrida para outra. A conspiração diz que a FIA não manipula resultados, mas molda o campeonato. Quando uma equipe dispara demais, surgem regras para equilibrar. Quando outra começa a perder apelo comercial, algo muda. O objetivo? Manter a Fórmula 1 imprevisível, competitiva, vendável. E isso faz o fã se perguntar: até onde vai o esporte e onde começa o entretenimento? Porque às vezes a linha parece fina demais para ser ignorada. Conspiração número 5. Ayrton Senna morreu por algo que nunca foi totalmente contado. Essa é pesada e precisa ser dita com respeito. Imola, 1994. Um fim de semana amaldiçoado. Barrichello quase morre, Ratzenberger perde a vida e no domingo, Senna. A versão oficial fala em falha mecânica, mas até hoje muitos fãs acreditam que há peças faltando nesse quebra-cabeças. Mudanças no carro feitas às pressas, uma coluna de direção modificada, relatórios contraditórios e um processo que nunca trouxe uma sensação real de encerramento. Alguns acreditam em negligência, outros em pressão extrema para continuar correndo. Outros acham que a Fórmula 1 precisava seguir em frente rápido demais. E talvez essa seja a parte mais dura. A sensação de que a verdade completa nunca veio à tona porque o esporte não podia parar. Senna virou lenda, mas para muitos fãs a história ficou incompleta. E todas essas conspirações têm algo em comum. Elas nascem porque a Fórmula 1 mexe com emoção, com paixão, com identidade. A gente não assiste só corridas, a gente vive temporadas, defende pilotos, discute decisões anos depois. E talvez, no fundo, essas teorias existam porque a Fórmula 1 é humana demais para ser perfeita e poderosa demais para ser totalmente transparente. Agora eu quero saber de você. Qual dessas conspirações você acredita até hoje? Ou tem alguma que ficou de fora e merece ser contada? Se esse vídeo te fez pensar, questionar ou reviver momentos da Fórmula 1, deixa um like. Se inscreve no canal para mais histórias que vão além da pista. E comenta, porque aqui a conversa nunca termina quando a bandeira quadriculada cai.